chamando a atenção é a forma pacífica que essa transição começou a ser feita já. Não houve manifestação, não houve fala de golpe, não houve... Até no discurso de vitória de Donald Trump, né, ele falou isso, de uma vitória pacífica. Eles estão usando muito essa palavra. Então, assim, não houve nenhum confronto, nada. O Trump usou no discurso da vitória dele essa palavra que foi uma vitória como nunca foi vista e pacífica. Pacífica. Uma vitória pacífica. Porque quem colocou Donald Trump lá, meu irmão, é quem manda. São os judeus sionistas. É quem manda no jogo que colocou Donald Trump lá. É quem manda. E ele foi colocado por lá para estabelecer a falsa paz. Olha aí. Derrotada, Kamala Harris reconhece vitória de Trump e diz: nunca desistirei de lutar pelo futuro. Em um discurso de concessão em Washington, a vice-presidente disse que se envolverá em uma transferência pacífica de poder e ajudará Trump e sua equipe na transição. Olha aí. Pacífica. Embora eu reconheça esta eleição, não reconheço a luta que impulsionou esta campanha, acrescentou. Estou muito orgulhosa da corrida que fizemos e da maneira como fizemos. Kamala Harris, que sorriu e acenou ao entrar no palco, reconheceu que seus apoiadores estavam sentindo uma gama de emoções. Embora eu reconheça esta eleição, não reconheço a luta que impulsionou esta campanha, disse a vice-presidente. A luta pela liberdade, pela oportunidade, pela justiça, pela dignidade de todas as pessoas, uma luta por ideais no coração da nossa nação. Os ideais que refletem a América no seu melhor. Não é uma luta da qual nunca desistirei. Relembrando algumas das promessas da sua campanha fracassada. Harris disse: nunca desistirei de lutar por um futuro onde os americanos possam perseguir seus sonhos, ambições e aspirações. Onde as mulheres americanas tenham a liberdade de tomar decisões sobre seus próprios corpos, tirar fetos. E não tem o governo dizendo a elas o que devem fazer. Nunca desistiremos de lutar para proteger nossas escolas e nossas ruas da violência armada, olha só, contra o armamento. E a América, nunca desistiremos de lutar por nossa democracia, pelo Estado de Direito, pela justiça igualitária e pela ideia sagrada de cada um de nós, não importa quem somos e onde começamos. Temos certos direitos e liberdades fundamentais e isso deve ser respeitado e mantido. Ela agradece ao presidente Joe Biden por seu apoio, assim como seu companheiro de chapa. Mais cedo, Harris ligou para Trump para admitir a derrota na eleição presidencial. Um conselheiro sênior de Kamala disse que ela falou sobre a importância de uma transferência pacífica de poder e ser uma presidente para todos os americanos. Biden também ligou para Trump para parabenizá-lo por sua vitória eleitoral e convidou para uma reunião de transição na Casa Branca. O presidente Biden expressou seu compromisso em garantir uma transição tranquila e enfatizou a importância de trabalhar para unir o país, disse a Casa Branca. Biden também falou com Harris por telefone para parabenizá-la por sua campanha histórica. Trump obteve uma vitória decisiva
conquistou confortavelmente 270 votos do colégio eleitoral necessários para garantir a presidência. Ele disse que havia conquistado um mandato poderoso e sem precedentes, declarando a vitória anteriormente, tal. E tá aí, você vê que não está havendo nenhuma resistência, nenhuma oposição, nada. Você vê que tudo de forma pacífica. Trump começa a transição agora para janeiro, né? Ele se tornar aí o presidente dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Segundo o que passam para nós, é o país mais poderoso do mundo. Era, né? Era. Meu Deus, irmão, vocês estão brigando por causa de boné ainda, é isso mesmo? Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Tá queimado. As pessoas enxergam coisas tão pequenas, né? Agora imagine, irmãos. Outra coisa é os líderes globais eles parabenizaram, né? Eu vou falar que nós estamos numa democracia, mas será que eu não posso usar o boné ou devo usar o boné? Até onde a minha liberdade deve ser tomada por uma opinião alheia? E o que o boné interfere? Vamos falar de democracia aqui agora. Meu Deus do céu. Né? Oh, Deus. Oh, meu Deus. Usa boné ou não usa boné? Vou rapar a cabeça, então. Oh, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a fala do... E pior que eu estou usando boné porque eu ganhei de presente, mas eu já expliquei aqui. Eu estou usando boné. A irmã Luciana e o irmão Dominique me deram boné lá na Flórida. E eu estou usando boné porque eu ganhei o boné de presente. A gente não pode ficar apegado a um boné, né? Eu ganhei o boné lá nos Estados Unidos. Mas eu achei interessante a questão aqui, ó. Chefes de Estado do Reino Unido, Índia e França também estiveram entre as pessoas que parabenizaram. Eu já vou falar do Nine, né? O Nine também parabenizou. O primeiro-ministro do Reino Unido parabenizou Trump. Estou ansioso para trabalhar com você nos próximos anos, disse Starner no X. Sei que a relação especial entre Reino Unido e Estados Unidos continuará prosperando em ambos os lados do Atlântico. Javier Milei disse: formidável de Trump. O senhor sabe que pode contar com a Argentina para realizar sua tarefa. Sucesso e bênção. Primeiro-ministro da Índia disse que esperava renovar sua colaboração com o republicano para fortalecer
a parceria global e estratégica abrangente entre os países. Vamos trabalhar para melhorar de nossos povos e para promover paz, estabilidade e prosperidade globais, disse Madi em uma publicação no X. Benjamin Netanyahu. Seu retorno histórico à Casa Branca oferece um novo começo para os Estados Unidos e um poderoso compromisso com a grande Israel e os Estados Unidos, disse Netanyahu, depois que Trump declarou a vitória. Agora, veja bem, meus. Olha o que o Zelensky falou, né? Aprecia o compromisso. Olha o que o Zelensky falou, que primeira vez ele falou que não iria se Trump não apoiasse a guerra da Ucrânia e não sei o que, tal, quis dar uma esperneada antes de Trump ganhar. Agora Trump ganhou. Olha o que ele disse. Aprecia o compromisso do presidente Trump com a abordagem de paz por meio da força nos assuntos globais. Esse é exatamente o princípio que pode praticamente aproximar a paz justa na Ucrânia, disse Zelensky na rede social. Primeiro-ministro da Espanha disse parabéns, Donald Trump, por vitória sua eleição como presidente total. Aí tem aqui, ó, governo russo. O porta-voz Dmitry Peskov disse que não tem conhecimento de nenhum plano do presidente da Rússia, Vladimir Putin, para parabenizar Donald Trump por sua vitória na eleição presidencial dos Estados Unidos, acrescentando que as pessoas não devem esquecer que os Estados Unidos são um país hostil à Rússia. A Itália, aí olha só, OTAN e Conselho Europeu. Já o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, parabenizou Trump e disse que a União Europeia e os Estados Unidos já têm uma aliança duradoura e um vínculo histórico. Michel disse que seguirá seu curso de acordo com a agenda estratégica, com uma parceria forte, unido, competitivo e soberano. E aí vem a Organização do Atlântico Norte, Mark Rutte, enfatizou que os membros da aliança estão aumentando seus gastos militares, uma resposta e uma crítica persistente de Trump à aliança ocidental. Acabei de parabenizar Donald Trump por sua eleição como presidente dos Estados Unidos. Sua liderança será novamente fundamental para manter nossa aliança forte. E aí vem, irmãos. E aí vem Emmanuel Macron também, né? Macron falou que quer trabalhar juntinho. Você vê que... E aí nós temos aí o Nine, né? Vamos pôr... O Nine teve que parabenizar e o Haddad está apavorado. O Haddad ficou apavorado, irmãos, com a vitória de Trump como meio mundo. A Gleice, a presidente do PT, também fez um discurso. Olha aí, ó. Lula parabeniza Donald Trump pela conquista das eleições americanas. O presidente Nine utilizou sua rede social para congratular o candidato republicano Donald Trump pela sua vitória nas eleições e seu retorno à presidência dos Estados Unidos. Ele expressou votos de sorte em seu novo mandato e enfatizou a importância do diálogo e da cooperação mútua em prol da paz, do desenvolvimento e da prosperidade. Meus parabéns, presidente Donald Trump, pela conquista eleitoral e pelo retorno ao cargo. A democracia representa a voz do povo e deve sempre ser respeitada. O mundo necessita de diálogo e cooperação para alcançarmos mais paz. Irmãos, veja que em todos os discursos, a palavra paz, que é o que está lá na capa da The Economist, a pombinha em cima da cabeça de Trump, está se manifestando. Desenvolvimento e prosperidade. Desejo sucesso no novo governo. Ele publicou isso na rede social na semana anterior, em uma entrevista de veículo de comunicação francês.
Lula havia manifestado apoio à candidatura democrata de Kamala Harris, afirmando que a sua vitória representaria um caminho mais seguro para o fortalecimento da democracia global. Agora, todas as pessoas que parabenizaram, algumas utilizaram-se da palavra paz e prosperidade, paz e segurança. E isso está ligado à capa, e é uma capa que não quer calar, que nos fala, né? É a capa que nos mostra que o que aconteceu é a abertura para uma falsa paz mundial. Olha aí. Tá aí, né? Tá aí. Então, veja, você vê que não houve resistência nenhuma dos democratas, você vê que todo mundo aceitou de uma forma pacífica, ninguém aumentou o tom. Você está entendendo o que eu estou falando? Ninguém aumentou o tom, ninguém foi hostil. O único foi a Rússia, né, que disse que não queria que são hostis, né, o relacionamento entre os Estados Unidos. Mas eu acredito que o Donald Trump, né, existe o grande mistério que eu já falei em live aqui, que a esposa de Donald Trump é soviética, meu irmão, ela é russa. Ela tem sangue russo. A mulher de Donald Trump é russa. Então, eu acredito que haverá um fortalecimento ainda entre a Rússia e os Estados Unidos. E a Rússia, o Vladimir Putin não vai declarar abertamente, mas existe viés políticos que a Rússia é aliada de Trump, né? Porque a Rússia também é conservadora. E eu acredito que ele vai entrar com tudo nessa guerra para parar de gastar dinheiro dos americanos na Ucrânia. Biden gastou bilhões de dólares. E quem mais se beneficiou da guerra da Ucrânia foi a família do Biden. E quem comprou a Ucrânia já pertence à BlackRock. Então não existe mais necessidade de permanecer aquele conflito, porque toda a riqueza daquela terra já pertence à BlackRock. Mais de 14 milhões de ucranianos saíram da Ucrânia. É isso mesmo, Davis. É isso que nós estamos falando aqui. E aí, lembrando, né, essa questão de esquerda e direita, irmãos, você sabe que esse princípio veio do Reino Unido, veio da Inglaterra, que o rei ou a rainha sempre tiveram conselheiros. Um conselheiro da direita e o conselheiro da esquerda. O conselheiro da esquerda é pervertido, profano, e o conselheiro da direita é mais conservador, mais pacífico. Aí, ora, o rei ouvia a esquerda, ou ora ouvia a direita. É a mesma coisa. É igual você pegar uma pirâmide, você tem o lado esquerdo e o lado direito, mas quem manda está lá em cima. É o que está na nota de $1 da nova ordem mundial. Existe um degrau que dá uma ponta lá em cima, que é quem manda no sistema. E Trump foi colocado agora pelo sistema para apaziguar o mundo
e preparar o cenário para a entrada do Messias de Israel. Então, assim, é assombroso. É assombroso. Assombroso. Então, e quem colocou ele no poder é quem manda no sistema. É por isso que ninguém levantou a voz, irmãos. Foi tão poderoso essa questão que não houve nenhuma resistência. Vocês estão entendendo que é pacífico o negócio? Não houve nenhum presidente de expressão se levantou contra Donald Trump. Todos parabenizaram. Vocês estão entendendo o negócio? O negócio é assombroso, irmãos. Porque a ideia é, não, vai ter resistência, vai ter... Vão negar, não vão passar, vão... Não. Foi a coisa mais simples, mais pacífica, mais tranquila que já se viu. E aí você vê, e aí eu vou dizer, irmãos, que as pessoas querem tirar Deus do controle. Deus está no controle. Quem colocou Donald Trump lá foi Deus, para que a profecia se cumpra. Irmãos, eu falo isso sempre para vocês. A Bíblia é um livro profético. Para Jesus nascer, Deus precisou de uma mulher. Para a cruz, até para a sepultura de Jesus, que a Bíblia diz que ele seria sepultado entre os ricos, José de Arimateia emprestou a sepultura para o cumprimento da profecia. Até a jumenta, Miqueias disse que ele entraria na cidade. Até o animal é usado para o cumprimento da profética. Até a jumenta, que nunca foi montada, foi cedida por um homem para se cumprir a profecia. O que eu quero dizer? Para a profecia se cumprir. Para a profecia se cumprir, são homens que se conectam à profecia. Então, Deus colocou Donald Trump para acelerar o cumprimento profético. Não foi o diabo, é o espírito do anticristo que está por trás de tudo isso. Mas tudo provém de Deus, irmãos. Isaías 46, 10. Isaías 46, 10. Eu anuncio o fim desde o princípio. O que significa? Irmãos, antes de Deus começar a história da humanidade, primeiro ele terminou a história. Isaías 46, 10 é isso que diz. Eu anuncio o fim desde o princípio. O que Deus está dizendo? Antes de eu começar a história do homem, de soprar na narina do homem, eu terminei a história da humanidade inteira. É por isso que Apocalipse 13, 10 fala quando Jesus morreu. E quando eu falo isso, as pessoas ficam chocadas. Jesus não morreu no ano 33 da era cristã. Apocalipse 13, 8, a Bíblia revela que Jesus morreu desde a fundação do mundo. Isso significa que antes de Deus soprar na narina de Adão e Eva, o cordeiro já estava morto na eternidade. Meu Deus, isso é muito forte, meu irmão. Eu vou repetir. Deus anuncia o fim desde o começo. Antes de Deus começar a história do homem, primeiro ele terminou a história. E antes de Deus criar o homem e soprar na narina de Adão e Eva, Apocalipse 13, 8, João teve a revelação. O cordeiro morreu desde
da fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Então, antes de Deus criar Adão e Eva, o cordeiro já estava morto, meu irmão. Antes de Deus criar Adão e Eva, o cordeiro já estava morto. O remédio para o pecado, o antídoto do pecado já estava morto. E é muito forte na teologia, nem vou entrar muito em detalhe teologicamente aqui, mas é só para você entender o que eu vou falar aqui. É só para você entender o que eu vou falar aqui. Irmãos, Jesus é o corpo original. E nós somos a réplica. Então, isso são teses teológicas, tá? Mas, na minha visão, Jesus passa a ter corpo após a queda de Lúcifer. E o façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança